Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Estou aqui para trazer uma palavra para os nossos corações, para nos fortalecer e nos manter em pé, porque a palavra do Senhor é o pão que nos alimenta. E hoje eu queria deixar como tema inicial dessa palavra a seguinte frase: Deus te escolheu. Quando Deus chama o profeta Amós, ele teve diversos motivos para poder desistir. Ele era um homem simples, ele não era profeta, ele não era discípulo de profeta. Porém, ele deu lugar para que Deus anunciasse as coisas através da vida dele. E muitas das vezes a gente coloca desculpa e encontramos vários motivos para dizer que não somos capazes de fazer as coisas. Porém, a própria palavra do Senhor diz que quem capacita o homem é Deus. Então, que você possa entender que Deus te chamou, porque Ele disse a todos nós: ide e pregai o Evangelho. Ele não diz seja profeta, seja pastor, seja preleitor. Ele diz apenas ide e pregai e anunciai, porque esse é o nosso dever, anunciar as palavras, e nós somos apenas instrumentos do Senhor. E assim, para te animar, eu quero dizer que o mesmo Deus que usa o pastor, o mesmo Espírito que está sobre um pastor, que está sobre alguém que tem um dom de cura, alguém que tem outros dons, é o Espírito que vem de Deus, porque todos os dons pertencem a Ele. Então, que você tranquilize o seu coração e entenda que é Deus que trabalha, é Deus que faz. Nós somos apenas os instrumentos na mão dEle. Uma coisa maravilhosa que Deus faz e que Deus é que Deus ele não vê como o homem vê, sabe? O homem olha a aparência, o homem olha a estatura, o homem olha a graduação, o homem olha a capacidades, mas Deus ele escolhe as coisas loucas e desprezáveis do mundo para confundir as sábias, para confundir os que não são. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. E se Deus ele te escolheu, não se importe com o seu cenário atual, não se importe com o que você tem. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, o apóstolo do Senhor, um homem que anunciou o evangelho para várias pessoas, ele era um perseguidor do evangelho. Ele era um homem a qual perseguia, ele tinha a visão fechada do reino. Porém, quando ele verdadeiramente teve um encontro com Deus, ele teve a sua vida mudada, ele teve sua vida transformada. E ele deu espaço para que Deus trabalhasse na sua vida. E outros exemplos que eu queria trazer também é Davi, né? Quando o profeta Samuel, né? Deus manda o profeta Samuel ir escolher um novo rei, né? Porque Saul tinha desagradado ao Senhor, escolher um novo rei para Israel. Samuel ele olhou e achou pela aparência que seria aquele irmão de Davi. Porém, Deus ele não olha o nosso exterior. Ele conhece exatamente o que tem dentro do nosso coração. E ele escolheu aquele que estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Aquele que talvez para o pai não tivesse tanto valor, mas para Deus foi aquele que ele tinha escolhido. E Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Ele escolhe as pessoas assim que ninguém acredita que pode, que ninguém acredita que é capaz para fazer. Deus escolhe. Deus acha que eu acho não. Deus, ele tem uma coisa assim preciosa com os desprezados, sabe? Quem ninguém dá valor é aquele que Deus fala assim, eu vou usar, eu vou fazer e eu vou mostrar que eu sou o Deus que faz todas as coisas. Então, tenha no seu coração a certeza de que o Deus que te chamou é o Deus que vai te capacitar, é o Deus que vai te preparar. É o Deus que vai te usar. O que você precisa fazer é se colocar na dispensação do Espírito Santo e deixar ser boca de Deus e buscar a presença dele e descer à casa do oleiro, sabe? Davi foi chamado pelo Senhor. Vários outros profetas, Jeremias foi chamado pelo Senhor, Daniel foi chamado pelo Senhor. E todos esses homens, todos esses exemplos que eu trouxe aqui, eles permitiram que Deus usasse eles. Não foram eles que fizeram nada, mas foi Deus, através da vida deles, que fizeram todas as coisas. Então acredite, não desista, que Deus pode fazer através da sua vida. Que através da sua vida a sua família pode ser liberta. Que através da sua vida outras vidas podem ser alcançadas. Então, descanse seu coração, porque o Deus que te chamou, ele garante. Amém? Um beijo, fique com Deus e guarde essa palavra no seu coração. O Deus que te chamou,
Ele garante e ele vai fazer muito além do que você imagina.